Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, mais uma terça-feira, mais um dia que o Senhor nos permite estar na presença dEle, adorando, exaltando e bendizendo ao nome do nosso Senhor, o nosso amado Jesus. Eu queria aproveitar já no comecinho desse programa e deixar para você os nossos canais de comunicação. Nós temos aí nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você pode também nos procurar ali no Facebook. Temos duas páginas, o Devocional Intimidade TV MCA, onde você encontra os nossos vídeos, release das palavras, fotos, todos os acontecimentos aqui no Devocional, você encontra lá. E também as nossas frases, no Frases Devocional Intimidade. Se você quiser falar comigo no Twitter, é @MonicaSolak, né? É só procurar o meu nome ali, você vai encontrar e a gente pode conversar também pelo Twitter, meus queridos amigos. É muito importante que o nosso coração esteja ligado ao coração de Deus todos os momentos. Vamos adorar ao Senhor juntos nesta manhã com o Café Intimidade. Seja bem-vindo a esse café da manhã especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu quero cumprimentar o pastor Tiago Marques. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Mônica? Muito prazer, né, estar aqui mais uma vez. É uma honra, é um prazer muito grande estar com você nessa manhã e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, pastor. Um pastor muito jovem, mas já com uma estrada tremenda. Eu queria falar um pouquinho, o Tiago e Jesus. Como é que começou a tua história? Olha, o Tiago e Jesus é uma história de um pouco mais de 10 anos ali. Eu acredito que 11, 12 anos que eu me converti. Tiago e Jesus é uma história muito, muito peculiar, assim, né? Acredito que cada um tem sua história peculiar. Sim. Eu estava num show que é muito conhecido no nosso estado, que é o Planeta Atlântida, onde vai várias bandas. Eu também toco, né? E a gente também, já desde o mundo, já tocava. E já tinha gravado até um CD no mundo. Então, o nosso sonho era estar no Planeta Atlântida, era estar em evidência. Né? Era uma vitrine. Uma vitrine. E eu estava lá, naquela expectativa, vendo Capital Inicial, vendo Cidade Negra, vendo Charlie Brown Jr., né? E aí eu estava lá assistindo aqueles monstros, né, do mundo, né? Monstros no bom sentido, para quem musical, tá lá, né? Musical. E o meu irmão já havia se convertido, já havia então semeado uma palavra no meu coração. Então eu já estava com o evangelho sendo brotado ali. Eu já estava ali e o Espírito Santo já estava começando a me cercar. Então uma voz disse para mim: olha para cima, lá dentro do Planeta Atlântida, sem ninguém pregar para mim. Que tremendo, no meio do rock and roll, rolando lá. E aí ele disse: olha para cima. Eu comecei a olhar. Aí ele disse: é lá que você quer estar, né? Eu disse: é lá que eu quero estar, exatamente lá. Então agora olha para baixo. Então quando eu olhei para baixo, eu comecei a olhar ao meu redor. E eu comecei a ver pessoas vendendo drogas, eu comecei a ver pessoas se prostituindo, eu comecei a ver então pessoas totalmente apartadas de Deus. O Senhor começou a falar para mim ali. E aí a mesma voz disse: olha, se você quiser estar lá em cima, você vai ter que concordar com tudo que está aqui embaixo. Olha porque só, é impossível você estar lá sem você concordar com o que está aqui embaixo. Fazer parte com tudo aquilo ali. Os cantores estão dizendo: vai lá, a festa é de vocês, vocês podem fazer o que quiser, aqui é tudo de vocês. Então ali, no terceiro ou quarto show, eram mais de 12 bandas, eu acredito, eu sentei e não queria mais, só estava com vontade de ir para a cama. E aí eu saí do Planeta Atlântida, entrei na igreja, claro, não no mesmo dia, né? Sim. Na semana eu fui numa igreja, estava acontecendo também um festival de bandas dentro da igreja. E a voz disse pra mim: é aí que eu quero que você esteja. Aí você viu a diferença. Aí eu vi a diferença. Aí o Espírito Santo nunca mais saiu. Que tremendo, né, Tiago? Porque Deus, as pessoas às vezes rotulam e dizem: não, Deus tem que agir só dentro da igreja. Perfeito. Muito pelo contrário, Deus, ele é soberano. Perfeito. E Deus, na verdade, ele usou aquela circunstância ali e se tornou muito claro para você. Eu creio que foi impactante para você, e principalmente porque Deus estava te levantando ali já. Ele já tinha te gerado para isso, mas estava te levantando ali para trabalhar com jovens. Os mesmos jovens que você viu lá são hoje os jovens que o Senhor te leva para ministrar para eles, né? Olha, é exatamente isso. Eu já tinha ido em várias igrejas. Não que Deus não tenha falado comigo nas igrejas. Só que a minha conversão genuinamente aconteceu lá onde ninguém imaginava. Foi uma experiência íntima e pessoal com Deus. Com o próprio Deus. Então, como você bem disse, Deus, ele é soberano. Deus não está limitado às quatro paredes da igreja. Ele pode falar com uma pessoa dentro de qualquer seita, dentro de qualquer religião, dentro de qualquer circunstância, dentro de qualquer nação, dentro de qualquer cultura. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E quando eu conto esse testemunho, eu geralmente digo
na mesma essência que você falou, né? Que o Espírito Santo, ele te persegue aonde você vai. Você pode estar, de repente, na Green Valley. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que frequentam lugares do quais eu também frequentava. E lá também se sentem, de repente, constrangidos a estar com Deus, mas ainda falta aquela impulsão. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala com essas pessoas. Eu tenho certeza que você me ouve. Chega em casa, pensa, pô, você fui para a balada, né? Mas eu não devia ter ido, fiz tantas coisas erradas lá, usei drogas, me prostituí. Meu Deus, essa voz não é nossa. Essa voz é o Espírito Santo. Ela entra numa crise que é gerada pelo próprio céu, né? Pelo próprio céu. E essa crise, ela dissipou no meu coração quando eu resolvi, eu escolhi, eu disse, olha, isso aqui não é mais para mim, eu me posicionei. E desde já, pela graça de Jesus Cristo, temos nos firmado no Evangelho. E o Tiago, a história do Tiago ir com Jesus começa nesse processo, né? Começou assim. E você é pastor de jovens do Ministério Efraim. Fala um pouquinho de toda essa trajetória. É claro que ela já vem de bastante tempo, né? Mas fala pra gente um pouquinho desse pastor de jovens. Agora, o pastor de jovens e o ministério. A Igreja Efraim, né? Ela está instalada há 7 anos lá na cidade de Navegantes, né? O pastor Maurílio é o pastor presidente, o pastor Maurílio Ferrari. Temos também o pastor Wellington, a pastora Márcia, minha esposa, a pastora Anne, e a pastora Gisele Ferrari, que é a pastora esposa do pastor Maurílio. Sim. Nós somos um corpo de pastores que somos em 3 casais de pastores que compõem o presbitério da igreja. A gente está instalado há 7 anos em Navegantes e o trabalho de jovens é um trabalho muito evidente da igreja, porque a igreja ela é formada por bastante jovens. Acredito que um pouco mais da metade da igreja são jovens. Até um detalhe importante que eu achei muito interessante, o pastor Maurílio vai estar aqui com a gente no devocional muito em breve. Sim. Ele é lutador de jiu-jitsu. Lutador de jiu-jitsu. Começou há 2 anos ou 3, se eu não me engano. E só que ele vai muito bem no jiu-jitsu. Ele já está conseguindo dar quebrando aulas, barreiras, né? Barreiras. Inclusive, eu tenho um pouco... resgatando vidas. Ele vai assistir, né? O que eu tô falando. Ele sabe que ele tá no jiu-jitsu porque eu o aconselhei. Olha só, nós vamos ver. Depois ele vai vir aqui e vai dar resposta. É uma brincadeira que eu digo pra ele. Porque ele tava fazendo boxe chinês e eu disse, cara, jiu-jitsu pra você vai ser excelente. E aí começou um trabalho de jiu-jitsu na igreja que hoje tem jovens fazendo e estamos atingindo também as pessoas da região, do bairro. Então tá sendo um trabalho bem evangelístico, né? Com jiu-jitsu. E a igreja é uma igreja bem jovem, né? E a gente tem trabalhado com jovens há 7 anos. Desde que eu cheguei na igreja, na verdade, eu me converti um pouco antes num outro ministério. E o Senhor nos direcionou para estar com o pastor Maurílio já desde o início da igreja, praticamente. E o pastor disse, olha, vai lá e se reúne com jovens no sábado. E tinha em torno de 3 a 4 jovens. E a gente começou a se reunir para orar, para adorar, sem se preocupar com, né, se vai vir muita gente, com o número, quantidade, essa coisa toda. E Deus começou a atrair as pessoas, a atrair os jovens, e hoje a gente tem muitos testemunhos maravilhosos de jovens que foram tirados de situações muito mundanas mesmo, e hoje são jovens que são exemplo dentro do lar, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro da igreja. E a gente tem jovens que já estão casados, nós tivemos a oportunidade de casá-los, né? Isso é tão maravilhoso, porque você começa a ver todo um trabalhar de Deus. O diabo, ele queria usar o teu talento, a tua vida, para traçar um plano que lá na frente ia se tornar em derrota. Mas ele foi derrotado e hoje muitas vidas que seriam derrotadas começam a ser restauradas, porque lá no meio do planeta Atlântida, o Tiago ouviu o que Jesus tinha para falar. Lá no meio, lá Jesus resgatou. E hoje você gera esses jovens para Jesus, né? Isso é muito tremendo. Até é uma coisa que você falou que eu até, pelo seu ponto de vista, não havia parado para pensar. Né? Você está falando e Deus está falando comigo, né? Que tremendo, né? Mas Jesus é assim, ele é lindo, né? Do planeta Atlântida, é um evento de jovens, é claro. E hoje a gente trabalhar com jovens, é claro que não atingimos uma mesma multidão. Sim. Com o planeta Atlântida, mas a gente acredita que uma alma ela já vale mais que o mundo inteiro, né? Exatamente. E temos a oportunidade então de trabalhar como pastor de jovens há aproximadamente 4 anos que eu já sou pastor. Eu sou muito ruim de números, sabe? 4, 5, eu não gravo muito, mas eu acredito que é isso. E eu e minha esposa, né? Um abraço para ela, a pastora Anne, minha filha, né? De Gabi, que vai estar assistindo também. Ai, tem a filhinha também. Tem uma filhinha de 4 anos, é uma amada do Senhor. E o trabalho de jovens tem crescido, nós temos o retiro, né? Que depois não sei se vamos estar falando. No próximo bloco a gente vai estar falando um pouquinho mais desse retiro, vamos estar assistindo um teaser. A gente já está nos minutos finais desse primeiro bloco e algo que me chamou a atenção aqui. O Tiago pai,
todo esse legado que você tem hoje para passar para a tua filha, que sem Jesus não teria. Com certeza, com certeza. É uma responsabilidade muito grande, né? Acredito que uma liderança que não deixa um legado, ela é uma liderança incompleta, né? Exatamente. Porque deixar um legado na Terra, marcar a nossa geração, ela é o nosso dever. Eu tenho essa consciência no meu coração, que nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida comum, qualquer. Nós somos chamados para marcar uma geração. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E isso é o suficiente para marcarmos a Terra, né? Então é isso que a gente tem ministrado com jovens, principalmente porque jovem ele tem uma consciência muito inconstante. Exatamente. Vive brigando com o pecado, vive brigando com a sexualidade, numa nação que tem uma cultura tão pressionada com essa parte da sexualidade. E às vezes às vezes ele nem cometeu o pecado, mas se acha pecador. Traz sobre si uma acusação, né? Uma falsa acusação. E a gente diz, olha, você não precisa receber essa acusação, você está aqui para marcar a sua geração, não para ficar se condenando. Vai, levante a cabeça, continue, Deus é Pai e o Pai sempre te perdoa e quer que você levante e permaneça. Né? Glória a Deus. E eu creio em algo que eu tenho dito dia após dia, que essa geração que está aí, dos 16 até os 25, né, essa geração, eu não creio, pelo tempo que as coisas estão acontecendo, pelos acontecimentos, por toda a Bíblia muito clara para nós, essa é a última geração, é a geração do arrebatamento. E nós temos um desafio enquanto pastores, enquanto líderes, principalmente desses jovens, desses adolescentes, de fixar o coração deles e entender. E eu creio também, Tiago, que eles vão muito mais rápido e muito mais longe do que eu vou dizer a minha geração já foi, por causa de tudo aquilo que Deus tem para esse tempo. E isso aumenta o nosso desafio e a nossa responsabilidade com todos eles, né? Muito, muito. Eu também creio em tudo isso, plenamente. Creio que de fato somos essa última geração e creio que a nossa responsabilidade de ativar. Exatamente. Ativar, essa é a palavra, né? Que tremendo. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Café Intimidade, continuando essa conversa maravilhosa com o pastor Tiago. A gente vai conhecer um pouquinho desse retiro que eles vão estar fazendo muito em breve aqui. Quem sabe você vai poder estar lá participando. 30 segundos e a gente está de volta.